Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 31 de janeiro. Agora na Espanha, 20 horas e 32 minutos. No Brasil, 16 e 32 da tarde. Eu estou no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que, olha, vejam onde a BTC travou aqui agora há pouco. Fizemos a máxima em 23.221. A VWAP semanal recuou para o patamar de 23.260. Ela estava próxima de 23.400. Ela vem recuando porque essa agulhada aqui foi muito intensa. A gente buscou a penúltima lower. Vocês vejam que existe uma relação de inversão movimentacional, como a terceira lei de Newton, né? Para cada ação existe uma reação igual e inversa. Aquele pump do dia 29 de janeiro, a gente estressou a penúltima upper. E o dump de ontem, dia 30 de janeiro, a gente estressou a penúltima lower. E agora era uma certeza estatística de que a gente ia voltar para o patamar da VWAP semanal, como está acontecendo agora. A VWAP semanal, ela é uma laje, ela é uma verdadeira instituição da análise técnica. Então aqui a gente vai ficar lateralizando por mais uns 2 ou 3 candles no 4 horas para aí sim furar. É possível que a gente promova um candlezinho aqui de recuo para depois furar, mas vai furar. Isso aqui, gente, muito provavelmente vai evoluir para a formação de uma figura triangular, ó. Isso aqui ainda não é possível pontificar que a gente vá desenhar um triângulo. Não tem ainda topos e fundos suficientes para a gente pontificar que isso aqui vai redundar numa acumulação triangular. Mas é muito provável que isso aqui redunde numa acumulação triangular. Então, o nosso próximo alvo seria algo próximo de 23.700. Depois ela vai ficar pipocando aqui, perdendo amplitude movimentacional, até explodir em direção ao target da nossa onda 3. Aqui, ó, que vai bater justamente 25 mil dólares. Aqui vai se desdobrar numa onda 4 e depois explodir numa onda 5 em direção a 30 mil dólares. No intraday, a BTC hoje passou praticamente o dia todo batendo na upper, voltando para VWAP, estressando a upper, voltando para VWAP, estressou aqui as uppers, esgarçou um pouquinho e agora está acumulando. É bem provável que o patamar de virada da VWAP de hoje, 31, para o dia 1º de fevereiro, fique nesse patamar um pouco acima de 23 mil dólares, justamente porque é virada de VWAP mensal e vai ter uma certa volatilidade nessa virada. Mas é bem provável que a gente vire no patamar da própria VWAP semanal, que nesse momento está ali em 23.260. É por ali que a gente deve virar. Justamente porque a VWAP semanal exerce uma atração gravitacional, uma força gravitacional que suga o preço. Mas é por ali que a gente deve virar. No momento da virada da VWAP mensal do mês de janeiro para o mês de fevereiro, deve rolar por ali, próximo de 23.200. Na seara fática, o mercado de opções em DeFi, ou seja, o mercado de derivativos rodando em plataformas de finanças descentralizadas, são a mina de ouro, representam a nova fronteira e uma mina de ouro a ser descoberta. É o novo normal, as finanças tradicionais vão migrar fortemente para o mundo das DeFis e o aumento do investimento de gigantes de Wall Street no mundo cripto prova que é hora de comprar e não de entrar em pânico. Muitos institucionais seguem adquirindo ativos criptográficos, enfim. E o Conselho Nacional do Ministério Público Brasileiro começa a regular as operações com criptomoedas, criando um protocolo de atuação padronizado, vamos colocar assim, uma atuação padrão por todo o país. O fato é que foi icônica uma cena de agentes policiais nos Estados Unidos que, numa busca dentro de uma casa ou de um automóvel, descobriu as palavras secretas. O policial tirou foto com o celular e, enfim, aquela foto subiu no grupo lá dos policiais e rapidamente os criptoativos desapareceram. Então é preciso um protocolo padronizado de atuação em que os agentes saibam o que estão fazendo. Não adianta, numa busca e apreensão, encontrar as palavras sementes
de um criminoso, tirar foto, jogar na rede, jogar num grupo de WhatsApp, enfim, rapidamente os criptoativos foram perdidos e não adiantou nada aquela apreensão. Então é preciso criar um protocolo, sim, de atuação padronizada. Essa reportagem é da Livecoin, segundo eles, é isso que está acontecendo nessa instituição de repressão criminal brasileira. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o medo de Donald Trump paralisa potenciais candidatos do Partido Republicano. Ninguém tem coragem de desafiar a candidatura de Donald Trump à Casa Branca dentro do Partido Republicano. Enfim, é muitíssimo provável que será ele o candidato republicano à corrida presidencial à Casa Branca em 2024. E a China está aprendendo muito com a guerra de Putin. E isso preocupa o alto comando militar ocidental, principalmente da OTAN. E é muito provável que a China faça uso desses ensinamentos adquiridos no conflito russo-ucraniano em relação ao seu imbróglio com a ilha de Taiwan. É interessante que agora o alto comando da OTAN, através do secretário-geral Jens Stoltenberg, ele afirma que existe inclusive emissários chineses vendo de perto as mazelas que a Rússia vem enfrentando na sua invasão sobre o território ucraniano, e eles eventualmente não vão repetir o mesmo erro se potencial e eventualmente eles resolverem invadir a ilha de Taiwan. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E a Ucrânia precisava desesperadamente de blindados, de tanques, e agora precisa também de aviões. Enquanto esses armamentos não chegam a contento, as forças russas vão obtendo vitórias importantes no leste. Enfim, gente, o cenário mundial é incerto, a BTC segue acumulando. No intraday, basicamente, a gente passou o dia inteiro na banda superior da banda de VWAP no intraday. Na nossa banda de VWAP semanal, aqui no gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal, é nítido que a gente sentiu a resistência imposta pela própria VWAP semanal, que é essa linha marrom aqui. É possível que a gente faça um candlezinho de pullback para explodir em direção a uma virtual figura triangular que talvez esteja se desenhando. Os outros indicadores dão conta de que essa figura triangular vai se desdobrar. Aqui o histograma do MACD está dando conta de que vem uma amplitude ondulacional compradora que deve levar para esse patamar. Vamos ver se confirma essa figura acumulacional, que vai acabar redundando na explosão em direção a 25 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.